Olá! O texto bíblico, em Lucas, no capítulo 6, a partir do primeiro verso, diz o seguinte: Num sábado, Jesus estava atravessando uma plantação de trigo e os seus discípulos começaram a colher e a debulhar espigas e a comer os grãos de trigo. Então alguns fariseus perguntaram: Por que é que vocês estão fazendo uma coisa dessa? A nossa lei proíbe fazer no sábado. E Jesus respondeu: Vocês não leram o que Davi fez quando ele e os seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus, pegou os pães oferecidos a Deus, comeu e deu também aos seus companheiros. No entanto, é contra a nossa lei alguém comer desses pães. Somente os sacerdotes têm o direito de fazer isso. E Jesus terminou dizendo: O Filho do Homem tem autoridade sobre o sábado. Esse texto aparentemente mostra que Jesus aqui estava permitindo colherem para a sua alimentação. Agora, repare o que o Velho Testamento diz no capítulo 16 de Êxodo, o verso 26 em diante. Falando sobre o maná, que Deus derramava o maná para o povo de Israel que estava fugindo do Egito, e Deus cuidava do povo mandando maná do céu. E ele mandava, interessante que o maná caía sobre a terra nos 6 primeiros dias. Mas olha o que diz: recolham esse alimento durante 6 dias, porém no 7º dia, que é o dia de descanso, não haverá alimento no chão. No 7º dia, algumas pessoas saíram para pegar o alimento, porém não acharam nada. Então o Senhor Deus disse a Moisés: Até quando vocês vão desobedecer as minhas ordens e as minhas leis? Lembrem que eu sou o Senhor, dei a vocês um dia de descanso, e foi por isso que no 6º dia eu lhes dei alimento para 2 dias. Veja bem, se lá no passado Deus condenava que o povo pegasse o alimento que caía do céu no sábado, como que Jesus permitiu que os discípulos pegassem o alimento no sábado? Isso não comprova que realmente no novo concerto Jesus descartou o sábado? Esta e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Já começamos o nosso programa Na Mira da Verdade, o programa de perguntas e respostas bíblicas ao vivo. Já nos conectamos com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo espalhada por todo o nosso país. E você é muito bem-vindo. Afinal de contas, são as suas dúvidas, são as suas perguntas, os seus questionamentos que fazem esse programa acontecer. Obrigado pelo carinho da sua audiência, obrigado por você fazer esse programa acontecer. E participe, já já eu te falo como que você faz para poder participar, mandando suas perguntas aqui ao vivo pra gente, tá bom? Vamos começar cumprimentando meu amigo, professor Leandro Quadros. Você já está preparado aí, meu amigo? Porque essa semana... que sim. Você sabe que a semana passada as perguntas estavam eletrizantes. Estavam fortíssimas. E olha que essa semana prepara também, viu, rapaz? Porque o pessoal vai começando a ver as questões respondidas ali, debatidas, colocadas na mira e querem mandar as suas perguntas também. Como é que tá, professor? Tudo bem? Tudo bem, meu amigo. Estamos aí contentes porque temos mais um Na Mira da Verdade. Esperamos que aquele tipo de pergunta, não é, Tito, forte, bem capiciosa, como você sempre diz, que ela chegue, não é? Para vermos o que a Bíblia diz a respeito do assunto. Eu vou mandar rapidamente alguns abraços. Eu queria mandar um abraço aqui para todo o pessoal de Brasília que esteve presente nas igrejas de Sobradinho 2 e também em Sobradinho 1, onde eu passei um fim de semana palestrando para eles lá. Que Deus guarde a vocês. Obrigado pelo carinho de vocês. Um abraço também para a igreja de Sobradinho 2, para Deraldino, Vinícius, Amaro e Severina. Um abraço também para Isaura Lima
E um abraço para João Gonçalves e Sandra, da igreja de Arthur Alvim, e para a Cristiane, da igreja de Igarapés. Obrigado a todos vocês pelo carinho que vocês têm para com o nosso programa. Ok, professor, muito bem. Um abraço também aos nossos ouvintes da Rádio Novo Tempo que estão conectados ao vivo com a gente também simultaneamente. O programa está no ar pela TV Novo Tempo e também pela rede de rádio Novo Tempo, espalhada aí pelo nosso país. E a você que nos acompanha através da Sky, canal 14, seja muito bem-vindo. Se você está zapeando aí seu televisor e caiu aqui no canal 14, esta é a TV Novo Tempo e este é o programa Na Mira da Verdade. Um programa onde responde às suas dúvidas bíblicas, suas perguntas, os seus questionamentos teológicos sobre religião, baseados única e exclusivamente na Palavra de Deus. Este livro que eu costumo dizer aqui no programa que é o nosso Manual de Sobrevivência. E professor Leandro Quadros, você viu aí que para a gente começar o programa aqui, a pergunta já foi capciosa. Porque veja bem, quando nós lemos ali no Novo Testamento, que Jesus repreendeu os fariseus que estavam repreendendo ele em virtude dos discípulos estarem ali passando pelaquela plantação de milho, colhendo algumas espigas, degustando aquilo. A gente percebe que Jesus falou assim, olha, eu sou o Senhor do sábado. E aparentemente repreendeu os fariseus. Só que no Velho Testamento, Deus, por ocasião do derramamento do maná ali, quando Deus derramava o maná, o alimento do céu para o povo de Israel que estava em peregrinação, ele não derramou o maná no sábado. Ele deu em dobro na sexta-feira para o sábado. Ou seja, não é uma controvérsia aí não, professor? Se Deus não permitiu que o povo colhesse o maná para o seu alimento, e agora lá no Novo Testamento, os discípulos estão passeando por ali, pegam as espigas de milho, começam a degustar ali para o seu alimento e Jesus simplesmente não diz nada? Como que a gente explica isso? Esse é um questionamento que sempre está em pauta, professor, e que realmente, aparentemente, contradiz a questão do sábado no Novo Testamento. Como é que você explica isso, meu velho? Vamos lá, meu amigo. Primeiramente, querido amigo que nos acompanha pela TV, pelo rádio, pela internet, é importante considerarmos uma coisa. O tipo de trabalho que era requerido para colher-se o maná, o que é o maná primeiramente? Deixa eu ler aqui rapidamente um texto para o nosso amigo. O tipo de trabalho que se requeria para recolher o maná exigia-se muito mais esforço do que o simples colher uma espiga para comer alguma coisa. Os discípulos tinham o costume de, quando as searas estavam ali mais ou menos maduras, eles passavam por uma seara, pegavam algumas espigas ali tal, de milho, de trigo, e comiam. Nós podemos comparar isso a pegar uma árvore no pomar. Você está passando por um pomar, né, onde você pode passar, pegar um fruto e comer. Então é diferente o colher o maná em Êxodo 16, que requeria um considerável esforço, de você pegar uma fruta no pé. Então a preocupação de Deus é que a pessoa, ao observar o sétimo dia, ela tenha o devido descanso, para que também tenha o devido tempo de passar com mais tempo, né, com Deus nesse dia. No milagre do maná, nós percebemos uma coisa aqui muito interessante. Vou ler aqui para nós Êxodo capítulo 16, que diz o seguinte. Vamos ler aqui a partir do versículo 24. E eles o guardaram até a manhã seguinte, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal nem criou bicho. Comam no hoje, disse Moisés, pois hoje é o sábado do Senhor. Hoje vocês não encontrarão no terreno. Durante 6 dias vocês podem recolhê-lo, mas no sétimo dia, o sábado, nada acharão. Apesar disso, alguns deles saíram no sétimo dia para recolher-o, mas não encontraram nada. Então o Senhor disse a Moisés: até quando vocês se recusarão a obedecer os meus mandamentos e as minhas instruções? Vejam que o Senhor lhes deu o sábado, e por isso no 6º dia ele lhes dá pão para 2 dias. No 7º dia, fiquem todos onde estiverem, ninguém deve sair. E então o povo descansou no 7º dia. O maná, de acordo com o capítulo 16, você pode ler depois, era como pequenas sementes de coentro.
O povo estava no deserto e Deus, juntamente com o orvalho, de maneira milagrosa, enviava essa substância chamada maná, que servia tanto para fazer bolos quanto poderia comer-se puro também. Agora, uma coisa interessante é que aconteceu o seguinte: Deus mandava todos os dias. Se a pessoa guardasse de um dia para o outro, por ser algo doce, muito saboroso, aquilo juntava bichos, não é? Então Deus pedia, quando você recolher a medida do dia, não colha mais, colha o necessário, porque se você guardar para outro dia vai estragar. Porém, com o sábado era muito diferente. E aqui tem uma evidência claríssima, tão clara como o sol ao meio-dia, de que o mandamento do sábado é válido para todas as épocas. O milagre do maná confirma o carinho especial que Deus tem para com o sétimo dia. Enquanto que a pessoa guardava o maná de um dia para o outro e isso estragava, no sexto dia Deus mandava em dobro, 2 medidas para cada pessoa. Só que não estragava-se quando guardava de sexta para sábado, de sábado para domingo. Ou seja, durante toda a semana, se você guardasse a mais, aquilo estragava. Deus, para mostrar a importância e a santidade do sábado, em memorial ao Deus Criador, ele preservava o alimento, mesmo que eles não tivessem o sistema de refrigeração que temos hoje, é óbvio, eles viviam no deserto. Deus preservava para mostrar a importância do mandamento. Agora, interessante que Deus fez uma pergunta para eles, e essa pergunta Deus faz para o homem pós-moderno hoje. Aqui, em Êxodo 16, verso 27, é dito que mesmo Deus dando toda essa orientação, alguns deles saíram no sábado para colher o alimento. Ou seja, desobedeceram a Deus, e Deus não havia mandado. Ele já havia mandado o suficiente na sexta-feira. E aí no verso 28, Deus fez uma pergunta que ele faz para todos os cristãos ou não cristãos hoje. Até quando vocês se recusarão a obedecer aos meus mandamentos e às minhas instruções? Até quando, amigo telespectador, amigo ouvinte, internauta, nós vamos ler na internet e nessa literatura apologética brasileira de péssima qualidade que o dia do Senhor foi substituído pelo domingo? Até quando vamos teimar e insistir que o mandamento do sábado foi abolido no Novo Testamento? Até quando vamos deixar de celebrar o único dos 10 mandamentos que nos recorda que Deus é o Criador de todo o universo? Essa é a pergunta que Deus faz a nós. E para finalizarmos, vou fazer um breve comentário sobre o relacionamento de Jesus com o sábado, especialmente em Marcos capítulo 6, que foi o texto que o Tito leu para nós. Quando nós lemos com atenção os embates que Cristo teve... Lucas capítulo 6, perdão. Quando lemos os embates que Cristo teve com os fariseus, percebemos que Cristo nunca foi contra o mandamento do sábado. Ele era contra a maneira como os fariseus interpretavam o mandamento. É bem diferente. Ele não era contra o mandamento, era contra a maneira equivocada de se observar o mandamento. Tanto que em Marcos capítulo 6, verso 5, ele fala assim: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Quando ele fala que ele é o Senhor do sábado, Cristo está dizendo que ele é o dono. Ou seja, como Cristo é o Criador, participou da criação, como diz João 1, 1-3 e Hebreus 1, 1-3 também, Cristo é o dono do sábado e ele, melhor do que ninguém, sabe a maneira correta de se observar esse dia. Perceba, amigo, que Cristo não diz que é o Senhor do domingo. Não disse, nunca disse e nem vai dizer. Certo? Então ele fala que é o Senhor do sábado. E aí ele começa aqui em Lucas 6 descrever a maneira correta de se guardar o sábado. Então ele diz o seguinte: eu lhes pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou destruí-la? Os fariseus tinham uma crença tão fanática,
que você não poderia nem fazer o bem ao próximo no sábado se isso demandasse algum esforço. Você não deveria nem ao passar por um pomar colher um fruto para se alimentar, porque para eles isso era transgressão do sábado. Agora, abra sua mente para compreender uma coisa. Isso era a compreensão errada dos fariseus, não era o posicionamento bíblico. E abra sua mente para compreender uma outra coisa. Jesus, em Mateus 12:12, ele é muito claro em mostrar que o mandamento é eterno, mas ele é contra a maneira errada de se observar o mandamento. Em Mateus 12:12 ele diz assim: logo, é lícito aos sábados fazer o bem. Analise comigo logicamente. Se há coisas lícitas de se fazer no sábado, como fazer o bem, isso significa que há coisas ilícitas. É lícito fazer o bem aos sábados, Mateus 12:12. Se há coisas lícitas, é porque há coisas ilícitas. E as coisas ilícitas, de acordo com Êxodo 28:11, é eu realizar atividades de negócios seculares que desviem a minha atenção, que deve ser dedicada naquele dia exclusivamente ao Criador e à minha família. Então, lendo os relatos com atenção, analisando-os em seu contexto, percebemos que realmente somos e sempre seremos salvos unicamente pela graça de Jesus. Mas Jesus quer que nós passemos mais tempo com esse Deus da graça. E uma das formas que Deus estabeleceu para isso foi a observância do 7º dia da semana, o sábado e não o domingo. Muito bem, professor. O programa está apenas começando, ainda tem muitas dúvidas, muitas questões para colocar na mira da verdade. E a sua pode ser. Portanto, não tenha preconceitos, pergunte o que você quiser, mande as suas perguntas. Para você participar do programa, basta você mandar as suas dúvidas para o Torpedinho SMS. O número é 12 991566972. Você manda a sua pergunta, eu recebo aqui na hora. Como, por exemplo, tem essa pergunta que eu vou ter que colocar na mira, que só ela mandou mais de 30 vezes a mesma pergunta, que é relacionada com esse assunto que nós estamos falando aqui, ela vai entrar na mira. Você também tem outras maneiras de mandar as suas perguntas. Se você está aí com o seu tablet, se você está aí com o seu computador na mão assistindo o programa e também conectado com a internet, mande as suas perguntas através do nosso blog novotempo.com/na mira da verdade. Você manda suas perguntas, eu recebo aqui na hora, ou através das redes sociais, pelo Facebook, na mira da verdade.nt, e pelo Twitter, @na mira da verdade. Pergunta pra gente, mande as suas dúvidas e vamos colocar o professor na mira da verdade, como por exemplo essa pergunta. Olha aqui, professor. Vamos, amigo. Nós estávamos falando sobre o sábado e começamos o programa sobre o sábado, mas isso reporta também a lei de Deus, porque existe muitos textos no Novo Testamento dando a entender de que realmente a lei foi abolida. E muitas pessoas querem argumentar esse assunto para justamente condenar o sábado, o qual a gente tem falado bastante aqui como o quarto mandamento, que é válido até hoje. Por exemplo, esse telespectador aqui, só ele já mandou mais de 30 vezes a mesma pergunta aqui, ó. Ele diz o seguinte: irmãos, no amor de Deus, explica para nós Efésios capítulo 2, versículo 5 e também 2 Coríntios 3, 4. Esses capítulos dão a entender que os mandamentos e a lei foram abolidos e está gerando muita confusão. Se nós vemos aqui o que está escrito em Efésios, no capítulo 2, verso 15, eu já separei aqui, diz o seguinte, ó, o versículo 15 diz o seguinte: ele acabou com a lei, juntamente com os seus mandamentos e regulamentos, e dos dois povos formou um só povo, novo e unido com ele. Foi assim que ele trouxe a paz. E pela sua morte na cruz, Cristo destruiu a inimizade que havia entre os dois povos. Por meio da cruz, ele uniu em um só corpo e os levou de volta para Deus. Lá, o texto que fala em 2 Coríntios já dá outro entendimento, já fala outra coisa também rebatendo isso. 2 Coríntios 3,14 diz o seguinte: mas eles não queriam compreender, e até hoje, quando eles leem os livros da Antiga Aliança, o Velho Testamento, a mente deles está coberta como um véu. E esse véu só é tirado quando a pessoa se une com Cristo. Ou seja, as leis do Velho Testamento, os 10 mandamentos, está embutida na cabeça das pessoas
dando a entender às pessoas legalistas, e elas só se libertam quando aceitam Jesus. Professor, esses textos realmente dão algum tipo de confusão, mostrando que no Novo Testamento Jesus aboliu os mandamentos, professor? Temos que explicar isso mais uma vez. Vamos lá. Primeiramente, temos que analisar, amigo que nos acompanha, a Bíblia do apóstolo Paulo era o quê? Então vamos ler 2 Timóteo 3, 16 e 17, e diz o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Quando Paulo escreveu que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o nosso ensino e preparo para a boa obra, qual era a Bíblia do apóstolo Paulo? Os livros de Moisés e o restante do Antigo Testamento. Lá em Lucas 24, 27 e 44, quando Cristo explicou a doutrina sobre sua morte e ressurreição aos discípulos, qual era a Bíblia de Jesus? O Antigo Testamento. Então, amigos, é muito esquisito e até mesmo absurdo imaginarmos que Paulo, que tinha o Antigo Testamento como sua Bíblia, estivesse ensinando nesses textos que o Antigo Testamento foi abolido. Então nós não podemos aceitar uma coisa dessas. Temos que analisar os textos em seu contexto para compreendermos o que Paulo quer dizer. Por exemplo, sobre Efésios 2, 15. Precisamos ler com atenção o texto, que aqui diz o seguinte: anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. Qual é a parte da lei de Moisés que correspondia ao sacrifício de Cristo? A lei de Moisés contém mandamentos. Lógico, o termo lei ele é genérico, se refere a toda a instrução de Deus. Mas você percebe que há aspectos morais, cerimoniais, civis nesta lei. E aqui em Efésios 2,15 diz que no seu corpo, morto na cruz, Cristo anulou a lei dos mandamentos em forma de ordenanças. São aquelas leis, amigo, do santuário terrestre que apontavam para Cristo, quando o indivíduo deveria sacrificar um cordeirinho, não é? Como um símbolo do Cordeiro Jesus. Então, quando Cristo morreu na cruz, a função daquela parte cerimonial da lei foi transferida para ele. Aqui não fala do aspecto moral da lei, porque o próprio Paulo, em Efésios, olha o contexto de Efésios, no capítulo 6, olha o que ele diz. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que te corra bem, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Veja como é que Paulo no capítulo 2 poderia mencionar o aspecto moral da lei, se no capítulo 6, versos 1 a 13, ele está defendendo o aspecto moral da lei, orientando os filhos a obedecerem aos pais. Veja, não tem cabimento. A pessoa que se apega a um versículo isolado, ela não está estudando a Bíblia devidamente. E quanto a 2 Coríntios capítulo 3, verso 14, nós precisamos analisar uma coisa. A Bíblia não diz aqui que a lei é removida da vida das pessoas. Vamos ler com atenção o texto. Ó. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. O que é removido em Cristo? A lei ou o termo véu? Obviamente, o termo véu. Aqui diz que o que foi removido em Cristo é o véu. Agora, que véu é esse? Aqui Paulo está fazendo uma comparação. Moisés, quando tinha um diálogo com Deus, o seu rosto brilhava porque ele teve contato com a glória de Deus. E para que o povo não se assustasse com aquilo, ele cobriu o seu rosto com um véu. Paulo está fazendo uma comparação para dizer o seguinte: há muitas pessoas hoje que quando leem o Antigo Testamento, tem um véu cobrindo o rosto delas para que elas não percebam que o Antigo Testamento exalta Cristo como Messias.
Então o que está dizendo aqui é que em Cristo, o véu espiritual que nos impede de ter discernimento de achar o Messias no Antigo Testamento, este véu é removido. Agora, não é o Antigo Testamento que é removido. Então, basta termos uma leitura atenta e nos perguntarmos qual era a Bíblia de Jesus, qual era a Bíblia de Paulo. E aí percebemos que esses textos de forma alguma falam contra a parte moral da lei. Percebemos sim Paulo sendo contra uma obediência legalista da lei, até mesmo no seu aspecto moral. Agora, Paulo, como diz Romanos 7,12, ele tinha prazer na lei de Deus, tanto que ele diz assim: a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. Muito bem, professor, mas o nosso amigo aqui no blog, o Paulo Natali, do Rio de Janeiro, está rebatendo algumas coisas sobre Paulo, porque veja só, ele diz assim em 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é divinamente inspirada. Como Paulo poderia refletir se a Bíblia toda, se o livro do Novo Testamento só foi escrito após a sua morte? Olha aí, nós temos um minutinho ainda, vamos fazer o seguinte, você vai responder essa depois do intervalo, Tudo tá bem. bom? Antes, eu queria apresentar para você aqui esta revista aqui, que é um presente que eu dou a você hoje. Verdades para o Tempo do Fim. Isso aqui é um curso bíblico completo. São 16 lições faladas dos mais diversos assuntos referentes a esse tempo do fim, o qual nós estamos vivendo. Se você quer saber mais, se você quer estudar um pouco mais a Bíblia, se você quer ter o começo, algo que o motive a estudar um pouco mais a Palavra de Deus, peça agora mesmo essa revista aqui, ó, Verdade para o Tempo do Fim. Para você recebê-la na sua casa sem pagar nada, basta você entrar no nosso blog, novotempo.com/na mira da verdade. Lá você vai ver essa capa da revista, curso bíblico gratuito. Você clica nessa imagem, você vai para um campo onde você vai preencher os seus dados postais para chegar na sua casa sem pagar nada, tá bom? Então não perca tempo não, peça agora mesmo, entre lá, novotempo.com/na mira da verdade e peça o curso bíblico. É apenas pela internet que você pode pedir, tá bom? Aproveite. Enquanto isso, nós temos que ir para o intervalo. Vai lá, entre no nosso blog, novotempo.com/na mira da verdade e peça agora mesmo o seu curso bíblico. A gente vai para o intervalo, mas a gente volta já já. Já estamos de volta, agora são 21 horas e 34 minutos, seja muito bem-vindo. Estamos ao vivo aqui para fazer o programa Na Mira da Verdade, um programa onde você manda suas perguntas para a gente através do SMS, através do nosso blog ou pelas redes sociais e as suas perguntas são respondidas à luz da Palavra de Deus. Se você tem alguma dúvida, manda para a gente, participe do programa, faça o programa acontecer, não tenha preconceitos, pergunte o que você quiser e nós responderemos baseado na Bíblia Sagrada. A pergunta que fechamos o bloco, professor, é com relação a Paulo. Paulo afirmava que toda a Escritura é inspirada, mas como que ele poderia falar sobre isso, se na verdade o Novo Testamento só foi escrito depois da sua morte? O que Paulo estava dizendo aí? Será que isso não é uma controvérsia? Querendo dizer que aquilo que Paulo falava não tem assim muito fundamento, não? Como é que é? Não pelo seguinte, porque aqui em 2 Pedro 3, 15, 16, percebemos que a igreja cristã e os apóstolos consideraram os escritos de Paulo e o Novo Testamento como parte das Escrituras. Então eu vou ler o texto para o nosso telespectador. Tenho em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras para a própria destruição deles. Veja, Pedro colocou as cartas de Paulo no mesmo nível das demais escrituras do Antigo Testamento. Então Paulo tinha realmente em mente, de maneira especial, o Antigo Testamento, quando afirmou que toda a Escritura é inspirada por Deus. Só que o Novo Testamento faz parte disso, porque percebemos um autor inspirado, Pedro, colocando os escritos de Paulo como sendo tão inspirados como os escritos do Antigo Testamento. Muito bem, professor. Pelo nosso Twitter, o Jean Rodrigo afirma o seguinte: a Igreja Adventista não crê nos dons espirituais, profecias, línguas,
curas, descrito no livro de 1 Coríntios, capítulo 12. Professor, realmente a Igreja Adventista não crê na questão dos dons espirituais? Está procurando o que aí, amigão? Estou procurando, amigo, ainda bem que achei rápido, o livro Nisto Cremos, para mostrar que essa afirmação deste irmão, ela não tem nenhum embasamento. Né? Então quer dizer que a Igreja Adventista do Sétimo Dia crê sim nos dons espirituais, línguas, profecias, curas e tudo mais. A igreja crê nos dons espirituais, mas da maneira bíblica, né? Ué, mas existe alguma outra maneira? Sim, porque tem interpretações aí sobre os dons que eu vou comentar daqui a pouco, Tito, que não são nada bíblicas, né? Agora, vamos ver o que a igreja pensa. Aqui, essa obra aqui, só para mostrar para o nosso telespectador, esse é o livro Nisto Cremos. Se você quer conhecer as 28 crenças fundamentais da Igreja Adventista, você deve adquirir esse livro e não ler esses materiais, essas bobagens que tem na internet que falam mal daquilo que não sabem, né? Então você pode adquirir isso aqui com a Casa Publicadora Brasileira, tá bom? cpb.com.br ou 0800 979 0606. Aqui na crença número 17, vamos ver aqui na página 266, o que é dito aqui sobre a posição adventista. Vou ler só o resumo, né? Dons e ministérios espirituais. Deus concede a todos os membros de sua igreja, em todas as épocas, dons espirituais que cada membro deve empregar em amoroso ministério para o bem comum da igreja e da humanidade, sendo outorgados pela atuação do Espírito Santo, o qual distribui a cada membro como lhe apraz. Os dons provêm todas as aptidões e ministérios que a igreja necessita para cumprir suas funções divinamente ordenadas. De acordo com as Escrituras, esses dons abrangem ministérios como a fé, a cura, a profecia, proclamação, ensino, administração, reconciliação, compaixão e serviço abnegado e caridade para a ajuda e animação das pessoas. Alguns membros são chamados por Deus e dotados pelo Espírito para funções reconhecidas pela Igreja, em ministérios pastorais, evangelísticos, apostólicos e de ensino especialmente necessários para habilitar os membros para o serviço, edificar a Igreja com vistas à maturidade espiritual e promover a unidade da fé e do conhecimento de Deus. Quando os membros utilizam esses dons espirituais como fiéis despenseiros da multiforme graça de Deus, a igreja é protegida contra a influência demolidora de falsas doutrinas, tem um crescimento que provém de Deus e é edificada na fé e no amor. Então é óbvio que a igreja adventista crê nos dons espirituais, né? O texto não deixa nenhuma dúvida disso, esse livro que mostra as 28 crenças fundamentais. Agora, nós não cremos que todas as manifestações de línguas e profecias que existam por aí provenham de Deus. Cremos no dom profético e cremos que Deus pode dar o dom de línguas se Ele quiser. Agora, nós não cremos, por exemplo, que o indivíduo, ele manda no Espírito Santo. É porque muitos acham que eles podem receber do Espírito Santo o dom que eles querem. Então, se eles querem que todo mundo fale em línguas, então todo mundo tem que falar línguas. Mas não é disso que a Bíblia diz. 1 Coríntios 12, 11 diz: todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um como quer. Ou seja, é o Espírito Santo que distribui os dons espirituais como Ele quer. E cremos que o dom de línguas é um dom com propósito evangelístico, missiológico, para levar a mensagem de salvação a idiomas de outras pessoas. Então nós cremos sim nos dons espirituais. Agora, cremos de uma maneira bíblica, não que qualquer manifestação de línguas ou qualquer manifestação de profecia seja na verdade profecia. Eu recomendo que cada irmão, quando ouvir alguma chamada profecia na igreja, compare essa profecia com Isaías 8, 19 e 20. Aqui está a sua segurança. Se nós crermos mais no sobrenatural e nos sentimentos do que na revelação escrita, o diabo vai nos pegar com muita facilidade. Então Isaías 8, 19 e 20 diz assim: quando disserem a vocês, procure um médium ou alguém que consulte os espíritos e murmure encantamentos, pois todos recorrem aos seus deuses e aos mortos em favor dos vivos, respondam: à lei e aos mandamentos. Se eles não falarem conforme esta palavra, vocês jamais verão a luz. Aquilo que o indivíduo profetizou está de acordo com a Bíblia, está de acordo com os mandamentos de Deus, então é correto. Não está
por mais que tenha se cumprido e faça bem para mim, tenho que jogar fora, porque o meu padrão é a Bíblia e não os meus sentimentos. Ok, professor. Muito bem. A próxima pergunta aqui chegou pelo nosso blog. Quem mandou foi o Rafael Santos. Na verdade, essa pergunta eu separei porque ele mandou a semana passada, mas é muito interessante. É um jovem de 16 anos, de Limoeiro de Anádia, lá em Alagoas, não sei se é Anádia ou Anadia, e ele diz o seguinte: algumas pessoas na internet dizem que a igreja física, como adventista, presbiteriana, católica, Assembleia de Deus, etc., estão indo contra o que está escrito na Bíblia. O motivo é que na Bíblia está escrito que nós, seres humanos, somos a igreja de Deus. Nós somos a igreja de Deus. Queria saber qual é o ponto de vista da igreja adventista, sendo que ainda sou muito dividido quanto à questão de religião e que comecei há pouco tempo a tentar seguir por mim mesmo a Bíblia. Tenho 16 anos, comecei aos 14, mas apenas pela internet. É difícil, mas estou tentando. Olha aí, professor. A gente percebe hoje, no mundo em que vivemos, os nossos jovens, hoje todos nós temos muito acesso à internet, muita informação e tudo mais, e a gente percebe aqui que os jovenzinhos, os jovens estão procurando conhecer a Bíblia. Aqueles que são sinceros, aqueles que querem aprender mais sobre a Palavra de Deus, também procuram na internet, que é uma fonte quase que inesgotável de informação. E esse jovem aqui, com 16 anos já, há 2 anos, que está se aproximando de Deus, se aproximando da Palavra de Deus, da Bíblia, mas tem dúvida com relação à religião física, ou seja, a igreja. Se nós somos a igreja para Deus, existe algum sentido de nós frequentarmos uma igreja, por exemplo, professor? Muito boa essa pergunta desse nosso amigo, esse jovem amigo. Veja bem, a Bíblia diz realmente em 1 Coríntios 6, 19 e 20, que o nosso corpo é o santuário do Espírito Santo. Agora, a Bíblia também diz que mesmo o nosso corpo sendo o santuário do Espírito Santo, devemos nos congregarmos, nos reunirmos com outras pessoas na igreja. Então isso é muito claro, por exemplo, em Hebreus 10, 25, que diz assim: não deixemos de reunir-nos como igreja. Veja, eu sou um templo do Espírito Santo. Mas a igreja existe quando há uma reunião de várias pessoas que são templos do Espírito Santo. Igreja no grego é eclesia. Significa uma congregação, uma assembleia de pessoas. Não deixemos de nos reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns. Mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia, ou seja, o dia da volta de Jesus. Então, o fato de sermos templos do Espírito Santo, da habitação dele, em nada altera e afeta a doutrina da igreja, de que devemos nos reunirmos em igreja, como congregação, para louvarmos a Deus. É desta maneira que cada um, com seus diferentes dons espirituais, se unem e se fortalecem uns aos outros. É por isso que no Salmo 84, verso 10, Davi disse o seguinte: melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 noutro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. Davi tinha prazer em ir ao templo. E da mesma forma nós precisamos sentir prazer em ir ao templo de Deus. Muito bem, professor. Aqui pelo SMS, que não para de tremer aqui de tanta pergunta que chega, o José Luiz de Salvador, um abraço a Salvador, canal 39, que acompanha a gente aí em canal aberto. A você que está conectado com a Novo Tempo, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. O José Luiz de Salvador, professor, quer dizer o seguinte: se o cristão servir a Deus a vida inteira e sair da presença dele e morrer, ele perderá a salvação? Ou seja, ele viveu a vida toda na presença de Deus. Só que no último momento ali, ele estava longe de Deus, estava afastado, estava em pecado e morreu. Como é que fica isso, professor? Ou será que uma vez salvo, salvo para sempre? Lucas 21, 19 tem a resposta à pergunta desse nosso querido irmão. É perseverando
que vocês obterão a vida eterna. Então, se eu sigo a Deus durante toda a minha vida, mas pouco antes de Jesus voltar, eu abandono a Deus, perdi a vida eterna. Não é? Porque a vida eterna é para quem crê em Jesus e permanece nele. Então é por isso que diz, é perseverando que vocês obterão a vida eterna. É por isso também que Paulo dá uma advertência muito forte para nós. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, diz assim: assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. E aí um outro texto, para nós finalizarmos, está aqui, vamos ver se encontramos aqui, acho que é 2 Pedro, não, é Hebreus 3, 13. Hebreus 3,13 diz o seguinte: ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Verso 15. Se vocês hoje ouvirem a sua voz, não endureçam como na rebelião. E aí vamos em Hebreus capítulo 10, versículo 26, e aí o texto é mais claro ainda. Se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Então, é muito ofensivo para Deus a pessoa rejeitar o plano de salvação, e por isso a salvação eterna é para quem persevera em permanecer com Jesus. Ok, professor, a próxima pergunta agora pelo Facebook. Quem mandou foi o Bruno Souza. A pergunta dele é o seguinte: Jesus é onisciente de acordo com o Salmo 139. Ele é Deus de acordo com Isaías 9:6. Então, mesmo sendo muito sofrido o plano da redenção para ele, no final ele sabia que iria dar certo. Professor, Jesus já tinha certeza que ele venceria a cruz? Ou, porventura, Jesus, homem e Deus, poderia sim falhar na cruz e o plano da salvação, o plano da redenção ir por água abaixo? Isso poderia acontecer? Ou simplesmente ele já sabia, então ele já sabia que ia ganhar mesmo aquele jogo, não importava ele sofrer e tudo mais. Foi assim? Primeiramente, amigos, não temos como entrar muito neste campo em relação à onisciência de Deus. Porque a onisciência de Deus, ou como qualquer outro atributo dele, está muito além da nossa compreensão. O que nós sabemos biblicamente é que o plano de salvação não pegou Deus de surpresa, né, o pecado. Ali, Hebreus 9,14 diz que a Trindade bolou o plano de salvação. Aprendemos também que a onisciência de Deus não é causativa, ou seja, não é porque Deus sabe algo que, por exemplo, não é porque ele sabe que um ímpio vai se perder, que o ímpio vai se perder. A dupla predestinação, ou seja, de que Deus predestina uns para salvar, outros para se perderem, é diabólica, é satânica essa doutrina, então nós não temos dúvida disso. Agora, entrarmos em certos méritos da onisciência de Deus é muito complicado, porque mesmo que Cristo, antes da sua encarnação, saiba muito mais do que podemos imaginar, percebemos em Mateus capítulo 27 que aqui a onisciência dele, quando ele estava nesse sofrimento, não entrou em questão, ele não usou aqui. Porque olha o que ele disse em Mateus 27, 46, quando ele estava morrendo na cruz. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, é aramaico, meu Deus, por que me abandonaste? Ou seja, a forma como Cristo expressou esse sofrimento, por se sentir afastado de Deus pelo fato de todos os pecados serem jogados em cima dele, demonstra claramente que mesmo Cristo sendo Deus, aqui não usou a onisciência dele não. Ele poderia até mesmo, quem sabe, se confortar na cruz. Bom, eu sei que eu vou
que eu vou vencer mesmo, então vou ficar aqui de boa. Mas não foi isso que aconteceu. Ele se sentiu desesperadamente afastado do Pai. Então isso deve nos mostrar que mesmo Deus bolando o plano de salvação, na encarnação, Cristo não utilizou sua onisciência em favor de si. E que, portanto, ele aqui não tinha vantagem alguma, pelo contrário. O sofrimento que ele experimentou é algo que nós nem podemos imaginar. Mas não podemos realmente entrar mais no campo da especulação em torno da onisciência de Deus, porque nós nunca, com a nossa lógica pecadora, vamos alcançar uma coisa tão grande como essas, né? Mas de forma alguma também podemos afirmar que esse sacrifício foi de forma fria. Não Porque foi. se fosse simplesmente, se ele soubesse que já venceria, realmente é de uma forma fria. Mas não foi isso, porque a gente percebeu aí nesse texto justamente que ele se sentiu longe do Pai e ele sim poderia, quem sabe, desistir ali naquele momento, não é isso? Tu sabe, amigo Tito, você me lembrou de uma outra coisa. Aqui em Mateus 27, não, é em Mateus 26, quando Cristo é preso no Getsêmani, antes, aqui em Mateus 26, 37, a gente percebe que Cristo realmente poderia ter desistido se ele quisesse. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui comigo e vigiem. E aí ele se ajoelha e fala para Deus Pai o seguinte, no verso 39, meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice de sofrimento, né? Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então, ele poderia realmente aqui, se ele quisesse, ter desistido. E aí, você e eu, amigo, nem teríamos existido, porque o pecado já tinha feito com que o mundo se autodestruísse. Ok, professor. Muito bem. Mas ainda por SMS que não para de chegar as suas perguntas aqui. Obrigado mais uma vez pela sua participação. Deixa eu ver se tem o nome da pessoa aqui. Não tem o nome da pessoa. Ela pergunta o seguinte. Tem sim. Gustavo de São Luís, no Maranhão, ele pergunta o seguinte, professor. Todos os seres humanos são obras das mãos de Deus e nascemos perfeitos, sem deformação física. Mas o que dizer nos casos de pessoas que nascem deformados ou hermafroditas, por exemplo? Quando um ser humano nasce com mutações genéticas, como explicar isso? Como que é essa questão aí? Nós fomos criados à imagem de Deus. Como é que nascem seres humanos aí deformados, defeituosos, mutilados, com distorções genéticas, professor? O porquê que nasce isso se fomos criados à imagem de Deus? O detalhe é o seguinte, querido amigo que nos acompanha, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, mas com o passar dos anos e dos milênios, o pecado está degenerando a nossa estrutura genética, nosso aspecto físico, né? Então Romanos 6,23 diz assim, pois o salário do pecado é a morte. Ou seja, a consequência, o resultado do pecado é a morte. Então, com o passar do tempo, o nosso organismo vai morrendo. E mais, com o passar do tempo, a nossa constituição genética vai também se degradando. Por quê? Hoje nós não temos mais o acesso à árvore da vida. Você lembra em Gênesis 3, 22 a 24, não é? Que o ser humano tinha acesso à árvore da vida. Ele estava na presença de Deus, comia daquela árvore e ele tinha de Deus a imortalidade. Então a nossa raça está sem o acesso a esta árvore há alguns milênios. Então é óbvio que o nosso organismo vai sentindo os efeitos. E como consequência, obviamente, vão nascer pessoas deformadas, com problemas e tudo mais. E infelizmente existe também até causas, entre aspas, naturais para isso. Então, por exemplo, uma mãe que fuma na gravidez, ela tem muito mais probabilidade de ter um filho com problema. Uma mãe que está grávida e se submete constantemente à radioatividade ou a produtos químicos altamente tóxicos, é claro que vai ter problemas, não é? Então a nossa estrutura genética se corrompeu como consequência do pecado. Agora, graças a Deus,
pela promessa de Apocalipse 21, verso 4, né? Ali diz que Deus, quando Cristo voltar, Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. E não vai existir mais morte, nem dor, nem sofrimento, porque tudo isso vai ficar no passado. E, além disso, a pessoa que tem algum problema, alguma deficiência, não tenha dúvidas de que Jesus, na sua volta, Ele vai transformar você. Porque em Filipenses 3, 20 e 21 é dito que o nosso corpo será transformado de forma semelhante ao corpo glorioso de Jesus. Leia Filipenses 3, 20 e 21. Ok, professor. A próxima pergunta também é pelo Facebook aqui. Quem mandou foi a Eusiane Costa. Ela diz o seguinte: sou obrigada a viver com alguém que não amo, pois estou separando, porém fui removida da igreja. Quer dizer, se eu casar novamente, Deus não me perdoará? Tenho muitas dúvidas, pois tudo o que eu quero é o divórcio, porém não houve adultério. Estou sofrendo muito, pois já casei sem amar. O que eu vou fazer? Professor, como que é essa questão, se realmente não há uma compatibilidade de gênios aí no casamento, as pessoas não se dão, querem se separar, como é que fica isso perante a igreja, perante Deus, professor? Se existe apenas um casamento, se a Bíblia fala que há apenas um casamento, como resolver uma situação dessa nos dias em que vivemos hoje, onde há muita separação, hoje a mídia apresenta isso de forma natural, estimula até para que se faça isso. Qual é o conselho bíblico sobre isso, professor? Bom, primeiramente eu vou ler Mateus 19:9, que diz assim: eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Então aqui Jesus fala claramente que se não há uma imoralidade sexual por parte do cônjuge, a pessoa que se divorciar e casar-se com outra, essa pessoa terá, obviamente, adulterado. Então, a igreja, ela tem que agir conforme Deus orienta na sua palavra. Não é? A igreja não está dizendo com isso que você não possa ser perdoada. Pelo contrário. Quando nós lemos 2 Samuel 11:12, percebemos que Davi, depois de um arrependimento sincero, Deus o perdoou do seu gravíssimo adultério. Então eu creio que se Deus perdoou Davi, Ele pode perdoar você. Agora você tem que analisar se o seu coração tem um arrependimento sincero diante de Deus. E uma outra coisa a analisar é: será que compensa terminar a relação ao invés de investir nela para sermos mais felizes ainda? O que eu quero lhe dizer com isso? É comprovado que se você abandona o cônjuge e fica com outro, o que acontece? A sua tendência é sempre você ir para a nova relação com os mesmos problemas, com as mesmas dificuldades, com os mesmos traumas que você carregou para o primeiro casamento. Vai carregar no segundo. E a possibilidade do divórcio é maior se você não tratar isso. Então, pela lógica, vale mais a pena você investir em si mesmo, buscar uma boa terapia familiar para casais, investir no primeiro casamento do que terminar ele. É muito mais lógico e melhor. Então eu lhe recomendo isso. Agora, se isso não ocorrer, busque a Deus, creia no seu amor e Ele vai continuar amando e guiando você. Ok, professor, com essa nós encerramos mais um programa Na Mira da Verdade. Eu queria agradecer a Inês, o Matheus, a Mariana, o Roberto, a Silvia, que vieram aqui assistir o programa ao vivo, que estiveram aqui junto a gente para ver se o programa era ao vivo mesmo. Nosso programa chegou ao final, não sei se as câmeras... Olha lá, dá um tchauzinho naquela câmera de lá, ó. Dá um tchauzinho para a turma aí. Muito obrigado por vocês terem vindo aqui. Professor Leandro Quadros, nós nos despedimos aqui, nos encontramos a semana que vem, ok, meu amigo? Pela graça de Deus, meu amigo, Deus guarde a você. Muito obrigado mais uma vez, amigo internauta, amigo telespectador e ouvinte da Rádio Novo Tempo, por sua companhia. Deus abençoe a sua vida ricamente, lhe dê uma linda semana e nunca se esqueça, sempre que você tiver coragem de perguntar, a Bíblia tem a coragem de lhe responder. E aqui você já sabe, sempre os questionamentos, as suas dúvidas estarão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau!